Olá, olá, salve, salve. Então, vamos começar com o primeiro programa de 12 dias na arte. Eu quero falar hoje sobre mercado de arte. Na verdade, eu peguei esse assunto mercado de arte e dividi em 4 temas, né? O mercado propriamente dito, liquidez e segurança na aquisição de obra de arte, na venda de obra de arte, a rentabilidade e mitos, verdades e mentiras no mundo das artes. Então esses serão 4. Hoje nós vamos começar sobre a definição, os personagens, os números, o procedimento do mercado de arte. Agora, eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, as pessoas muitas vezes me perguntam que não conhece mercado de arte, que não consegue entender como funciona, que é muito especulativo, que os números não são reais. Então vamos tentar um pouco desmistificar isso tudo. E como eu disse, eu vou procurar fazer exatamente dentro de um conceito de investimento como um bem, um patrimônio, um investimento como qualquer outro. Então nesse momento eu quero fazer 2 observações. Primeiro, eu vou falar de investimento, arte como investimento. O que é que isso significa? Que significa que, como no mundo das bolsas de arte, dos mercados de ações, a segurança do investimento vem sempre a médio e longo prazo. No curto prazo, nós estamos falando de especuladores. No mundo das artes existem especuladores? Claro. Existem pessoas que manipulam alguns artistas, manipulam algumas tendências. Então existem os especuladores. Mas isso não me interessa agora. Eu quero falar sobre investimento, a questão saudável do mercado de arte. Okay? Segundo, arte. O que é arte? A definição de arte é uma discussão ampla, complexa, mas eu quero trazer ao mais simples possível, colocando da seguinte forma. Primeiro, a arte que eu estou falando é um objeto de arte de um artista que está envolvido, né, com os personagens, com o sistema de arte. Ou seja, participa de galeria, é representado por galeria, suas obras vão ao leilão, essas obras participam, estão dentro de desse sistema. Claro, existe uma série de artistas que ainda não participam, artistas bons que serão inseridos nesse sistema, uma série de pessoas que não entendem, que não querem participar. Ok, nenhum problema, cada um desenvolve o seu trabalho da forma e com um propósito que melhor atende o seu espírito, né, o seu desejo. Mas eu quero falar da arte exatamente essa que existe hoje no mundo das galerias e no mundo dos leilões. Então aquela arte também que é feita assim só com aspecto decorativo, né? Mais um adorno, também eu não vou falar desse trabalho. Isso aí é um outro processo. E dentro dessa arte que eu estou falando, eu vou fazer 2 divisões também muito simplistas, extremamente simplistas. Ou seja, a primeira, arte antiga. O que eu chamo de arte antiga? A arte antiga é aquela que já há uma definição do seu valor estético e do seu valor financeiro, do seu preço. A arte antiga, eu não estou falando da arte do século XIV, XV, XVI, não. É a arte do século XX mesmo, que já está estudada, que já tem uma literatura, que já tem uma compreensão sobre o seu impacto, a sua importância no mundo cultural, né? E a outra é a arte contemporânea. A arte contemporânea difere exatamente da arte antiga, porque ela está num processo de definição, de importância estética e de valor e de preço, de definição financeira também. Então a arte é algo que eu falo que está adicionada de 3 elementos importantes. O elemento intelectual, artístico e cultural. Então é um trabalho que muitas vezes está inserido dentro do seu tempo, está discutindo o seu tempo, é influenciada pelo seu tempo e algumas vezes até influencia o seu tempo, né? Ela é feita a partir de um processo artístico e não um processo comum, normal, uma coisa que vem realmente de pessoas especiais, né? E ela tem uma intelectualidade, ela tem um porquê ser discutida, tá certo? Então eu queria fazer essas 2 separações de investimento, especulação e arte, a arte antiga, a arte contemporânea. Muito bem, vamos lá.
o mercado de arte. Eu estou com o meu computador aqui, que é onde eu fiz assim, essa minha preparação, de onde os slides também serão mostrados para você. Ok. Quando começa o mercado de arte? Muitas pessoas acham que o mercado de arte começa lá no renascentismo, quando os bispos, cardeais, papas, os médicis compravam obra de arte. Não, nesse momento eles não compravam obra de arte, eles encomendavam obra de arte e recebiam uma obra executada a partir de uma solicitação. Vamos falar então da Capela Sistina, uma das coisas mais fantásticas em termos de arte que tem no mundo, que Michelangelo fez entre 1508 e 1512. Esse trabalho, Michelangelo, de repente, não resolveu pintar a capela. Não, ele foi solicitado, foi encomendado, foi pago por o Papa para fazer esse trabalho. Ou seja, neste período, nós estamos falando de uma arte que tem uma função, seja de retratar personagens, de fazer uma definição, um registro de um momento histórico, de um retrato, como é o caso, por exemplo, dos duques Urbino e Sforza, do marido e mulher, de Piero della Francesca. Então, esses retratos eram feitos exatamente para dar aquela importância que os duques queriam, eles eram retratados. E o artista, nesse momento, é importante colocar, ele fazia parte de uma trupe de artesãos, de artífices, como um carpinteiro, um ferreiro, né? Um escultor. Eles faziam todo parte dessas chamadas guildas. Então, era um ofício. Então, nesse momento da arte, a arte tem uma função. Ela responde a uma função, seja de retrato ou seja decorativo, né? Não há mercado de arte nesse momento, há encomenda de arte. O mercado de arte vai passar a existir a partir do momento que a gente até diz da autonomia da arte. E um momento importante para o crescimento, para o nascimento do mercado de arte, é exatamente o Salão dos Recusados, em 1863, em Paris, que foi autorizado por Napoleão Bonaparte III. Estes artistas não conseguiam mostrar os seus trabalhos nos salões oficiais da Real Academia, porque eles não estavam dentro dos cânones que a Real Academia, né, francesa, o parnasianismo, o academicismo, que a gente chama, exigia. Os impressionistas estavam já desenvolvendo uma evolução muito importante das artes plásticas. E esses impressionistas, como é que eles faziam? Pegavam um cavalete, pegavam uma tela, ia para o meio do mato, ia para algum lugar e lá pintavam. Então ele gerava ali um produto e levava e esperava que alguém quisesse comprar aquele produto. Então, nesse momento, a arte perde essa questão de encomenda e execução e passa a ser regido pela lei de oferta e procura. Ainda existe arte, você pergunta, por encomenda? Claro que existe e sempre vai existir, né? Aí já está dentro de uma relação entre o interessado e o artista. Mas a maior parte do mercado de arte hoje é oferta e procura. Ou seja, a arte passa a ser vendida pela simples questão de ter aquele objeto de arte. Ter aquele objeto de arte é o que define, então, o mercado de arte, né? E não para ser adorno, ser decoração ou ser registro encomendado. E dentro do mercado de arte nós temos dois, que é importante caracterizar, dois mercados, nós vamos falar muito deles. É o mercado primário e o mercado secundário. Porque algumas vezes as pessoas até se enganam e me perguntam, mas o mercado primário é mercado de obras primárias, de primeiras, de melhores marcas do que os mercados de segunda, né, de secundária? Não, não tem nada a ver, não é nada disso. O mercado primário é quando se faz a primeira venda da obra de arte. E geralmente essa venda é feita através das galerias de arte que representam os artistas, né? A galeria pega a obra do ateliê e passa para um comprador. Ou seja, é o primeiro movimento daquele objeto de arte no mercado. O mercado secundário é quando este comprador, por qualquer que seja o motivo, resolve se desfazer deste objeto de arte.
Então ele retorna com este quadro, com essa obra, com esse objeto de arte para o mercado. E esse retorno vai para o mercado secundário. O mercado secundário, a maior parte das vezes, é formado por artistas que já faleceram, mas nem só. Artistas vivos também, obras de artistas vivos também são colocados no mercado secundário. Mas o mercado primário é só de artistas que estão em produção, né? Óbvio, o artista produz, põe na galeria e a galeria passa então para o interessado. O mercado primário tem uma característica importante que é um caráter de venda privada. Então, aquele preço que foi finalizado entre a galeria e o comprador, muitas vezes não é de conhecimento, a não ser em algumas pesquisas que são feitas. Já no mercado secundário dos leilões, os preços são públicos. Então, estes preços públicos de leilão é que existem inúmeras estatísticas, inúmeros relatórios que são extremamente úteis para a gente entender e ver a rentabilidade das obras de arte. Então, esses dois mercados eles se complementam, né? Eles são diferentes, mas eles se complementam. Eles têm o mesmo objeto, que é a obra de arte, mas atuam diferente. Como assim? A galeria de arte, ao representar um artista, essas galerias geralmente trabalham com poucos artistas, 20, 30, 40 artistas, e representam num determinado espaço geográfico. Então, quando você vai comprar de uma galeria de arte, uma obra de um artista, você tem ali algumas vantagens. E a primeira dela é ter opções da produção do artista para você escolher. Tamanho da obra, várias opções, temática, né? Então, o que mais te interessa. E essas galerias trabalham com o processo de desenvolver a carreira do artista, de colocar o artista em fundações, em museus, em bienais, ou seja, mostrando a importância desse artista no cenário crítico e que, naturalmente, o sistema mercadológico de arte vai acompanhando. O leilão já é um outro processo. O leilão pega aquele trabalho, um trabalho de artista, dois trabalhos de artistas, conforme consegue arregimentar para a sua venda e faz a oferta. Na galeria de arte, a compra é uma compra mais personalizada. Você conversa com o proprietário da galeria, desenvolve ali uma relação de confiança, que é a base do mercado de arte, e você tem um apoio da galeria também muito grande para fixar a obra na sua casa, para o transporte, enfim. No leilão, o que é que você tem? Você tem ali uma oportunidade, muitas vezes de preço melhor, porque afinal de contas o preço aí é diferente da galeria, porque a galeria trabalha com um preço de tabela, e no leilão já é um preço acertado entre o proprietário da obra e a casa de leilão. E a casa de leilão vai sempre lutar para que o valor de início do leilão seja um valor atrativo, um valor mais baixo para atrair disputa. E algumas vezes o preço fica até acima do preço de tabela que é praticado nas galerias, né? Então as casas de leilões, elas oferecem duas oportunidades. A oportunidade de um preço bom, e a oportunidade de peças raras que ficaram aí guardadas nas coleções e que agora voltam para o mercado. Tá certo? Os leilões, o americano, ele gosta muito de dizer que o leilão é movido por 3 Ds, né? 3 vezes a letra D, que é debt, dívida, death, morte, e divórcio. Então, morte, divórcio e débito é o que movimenta o mercado secundário. É o motivo das obras virem ao mercado novamente para serem vendidos. E o presidente representante de arte contemporânea da Christie's, Brad Garvey, ele diz o seguinte: leilão é um negócio, não é história da arte. Ok? Isso é muito importante. Então ali a questão é mais seca. Você tem ali poucos dias para decidir se vai comprar ou não, e na hora do leilão você tem ali 1 minuto, 2 minutos, no máximo 3 minutos para decidir se vai ficar com a obra e o resto da vida para arrepender se não comprou. Muito bem. Vamos falar então de alguns números do mercado de arte para você ter entender esse tamanho do mercado. Em 2019, o mercado movimentou 64,1 bilhões de dólares, mercado global. Deste valor, as galerias de arte movimentaram 57%,
os leilões 38% e outras formas de comercialização 5%. Isso aqui é importante porque, novamente, o sistema de mercadológico de arte está baseado em galerias e leilões. Esses outros 5% são compras feitas diretamente em ateliê de artistas, compras feitas diretamente de outros colecionadores, mas veja, é um número ínfimo. Por quê? Porque quando você compra de uma galeria sedimentada, de uma casa de leilão sedimentada, você compra com muita segurança, muita segurança. Por exemplo, toda vez que você for comprar uma obra de arte, você deve pedir um certificado de autenticidade. E quando você compra numa galeria, como ela está tirando a obra do ateliê do artista para você, você vai receber um certificado de autenticidade absolutamente inquestionável. E veja como esse mercado cresceu, mas cresceu muito de 2009 para 2019. Em 2009 foi negociado no mundo 39,5 bilhões de dólares. Já em 2019, como eu falei, foram negociados 64,1 bilhões de dólares. Representa um crescimento de 62% em volume de dinheiro. E unidades, vamos lá, 2009 foram negociadas 31 mil unidades e em 2019 40.500 unidades. Um crescimento de 32% de obras de arte comercializadas nesse período. E esse gráfico que eu quero mostrar para vocês é um gráfico muito importante, porque ele desmistifica esse princípio que a maioria das pessoas que não participam do mercado tem, que a arte é só para pessoas que têm um patrimônio muito grande, que têm muito dinheiro, que podem gastar dinheiro à vontade. Não. Veja, 47% das obras de arte, veja nesse gráfico à esquerda, né? Nas primeiras duas barras desse gráfico, 47% das obras negociadas representam obras com valor inferior a 5 mil dólares. 5 mil dólares. Ou seja, quase metade do mercado mundial é composto por obras de arte que chegam até 5 mil dólares. Isso é muito importante. Depois nós temos outro desenvolvimento a partir do valor do crescimento. Mas metade são obras até 5 mil dólares. E aqui a ArtPrice traz um gráfico também que é muito importante. Esse que eu falei agora é sobre a participação de todo tipo de obra de arte, moderno, contemporâneo, enfim. Aqui já é o valor por volume de arte contemporânea em 2002. Então observa o grande predomínio de obras abaixo de 1.000 dólares de arte contemporânea que foram negociadas em 2019. Quase 35 mil obras, 34 mil obras. E abaixo de 5 mil dólares, aproximadamente 18 mil unidades abaixo de 5 mil dólares. Então, corroborando aquilo que eu falei, a grande massa de obra vendida, negociada no mundo são obras abaixo de 5 mil dólares. E no Brasil? Como é que funciona? Essa é uma pesquisa do Latitude e essa pesquisa indica uma situação muito similar. Veja bem, 53,6% das obras comercializadas no Brasil tem preço inferior a 30 mil reais, que hoje está aí aproximadamente nos 5 mil dólares também, 53,6%. Então a arte, ela é acessível. À medida que ela vai ficando, aquele objeto vai ficando importante, o artista naturalmente vai subindo de preço, mas você consegue começar uma coleção, começar a investir em arte, comprar suas primeiras obras a um valor muito acessível. E veja quem é que domina o mercado de arte. Qual é o perfil desses compradores? 70% dos compradores são colecionadores privados, né? Ou seja, a imensa maioria das obras de arte gira dentro de uma economia privada. Depois é dividido entre museus, instituições públicas, privadas, mas são colecionadores privados que sustentam esse mercado. E aqui um gráfico que eu acho extremamente interessante, muito importante para nós discutirmos. Compradores de arte por idade. Vejam só, compradores abaixo de 40 anos são responsáveis por 21%
da compra de arte contemporânea. São esses que estão começando a vida, são os compradores que estão fazendo a aquisição da sua casa, que estão naquele processo de criar o seu perfil de vida. Então esses correspondem a 21%. Já os de 40 a 60 anos correspondem a 60%, pouco mais de 60%, que são pessoas que já estão com uma vida profissional estabilizada, né? Na arte contemporânea e arte chamada de mixagem, arte contemporânea, arte moderna, o percentual é aproximadamente o mesmo. Isso nós estamos falando aí dos gráficos à sua esquerda, né? Dessa primeira barra. Vamos na última barra. Quando está escrito aqui arte decorativa e antiguidade, arte decorativa, o americano chama de arte decorativa, são design, móveis de design. Então veja que aqui novamente os compradores abaixo de 40 anos têm aí uma participação de 19%, quase 20%, e novamente compradores na faixa de 40 a 64 anos representam 62% dos compradores. Muito bem. E nós temos aqui, então, 3 parâmetros para avaliação de um ativo, de um investimento, de uma mercadoria. Quais são? Rentabilidade, segurança e liquidez. E volto a frisar, previsão de retorno, sempre médio e longo prazo, embora tudo tenha exceções, né? A rentabilidade pode ser maior, pode ser menor no curto prazo. Então, nós estamos falando de grosso modo. Este é o ambiente que eu quero tratar com vocês nos próximos vídeos, onde eu vou apresentar uma segmentação muito interessante desse tripé. A rentabilidade existe principalmente quando os investidores, que nós chamamos de investidores agressivos, compram artistas iniciantes, ou seja, fazem uma aposta mais alta. Maior a aposta, maior o risco, a oportunidade e risco, né? E a lógica deles qual que é? Compra o que ninguém quer comprar. Na próxima, eu vou explicar o que isso significa. Segurança. São investidores mais conservadores que não querem arriscar muito, então eles compram os artistas consagrados. E qual é a lógica dessa compra? Compre o que todo mundo quer comprar. Porque quando você quiser vender, vai ter sempre alguém que queira comprar. Na liquidez, nós temos aqui os investidores moderados, que compram artistas com visibilidade, com uma visibilidade naquele momento. O artista tem uma visibilidade, uma exposição, uma presença no museu, um grande destaque no leilão. Então, qual é a lógica desse investidor? Venda quando todo mundo quer comprar. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar em separado de cada um desse tripé de investimento. Espero vocês lá. Espero que tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, apertem o sininho e mandem sugestões para nós conversarmos sempre. Um forte abraço. Obrigado.